E aí, jovens, como que vocês estão? Tudo bem? De novo aqui o Supremo Marcial. Cara, esse episódio tá muito engraçado. Vale muito a pena estar assistindo. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. Vocês se lembram, né, que o Heng, ele tava saindo lá do bar porque aqueles best friends lá do Protinha tinham chegado. Mas então, o Bai ainda revoltado ali, diz que se ele não tivesse mandado o pessoal tudo procurar o Lee, ele teria mandado esse merda aí ficar de joelhos. E o pau de vara ali diz pra ele não tá se preocupando com esse tipo de lixo aí. O Bai, ele tá ali preocupado com o Lin Yunxiao, né, dizendo que mandou toda a Associação dos Alquimistas e o Exército Nacional procurar por ele, mas e até agora nada. O pau de vara ali questiona como que ele vai saber. O jovem mestre mudou bastante de um tempo pra cá, que ele não consegue se acostumar com isso. Mas então a garota ali, né, pergunta: esse jovem mestre que vocês estão falando é o Liu Xiao? Revoltado, o pau de vara vai lá, bate na mesa e diz: sim, é esse mesmo. É o jovem mestre que você tentou incriminar. Você fez algo com ele de novo? Ele pergunta. A garota até fica com medo ali. Mas então ela pergunta: mas por quê? Já fazem 3 dias, a família ali não foi salvar ele ainda. Os amigos ali do Prota ficam até surpresos e perguntam: o quê? O Bai já agarra ele na mão da garota e pede pra ela repetir o que ela tá falando. Ela fica ali assustada de novo, porque só tem gente que fica segurando essa guria, coitada. O pau de vara ele bate na mesa também e pergunta por que ela não tinha dito isso mais cedo. Ela responde que ela já tinha informado a família ali. E o mestre da família ali disse pra ela não estar se preocupando. Então o pai pergunta se ela tinha se encontrado com o Grão-Duque. Ela responde que não, que foi o subordinado dele que conversaram com ela. O pau de vara ali diz que isso não é de se admirar, que acabou de piorar toda a situação e que precisam salvar ele o mais rápido possível. O pai pede pra ele estar esperando, que primeiro ele tem que informar o Lord Zhang e a professora. O pau de vara para ali, vira pro Lambai de novo e diz: é verdade, né? Eu fiquei tão nervoso que esqueci disso. Mas o Lambai continua ali conversando com a garota e diz pra ela que é melhor ela não ficar de fora disso, que é bom ela estar perto dele ali, pra alguma coisa, né? Já no quintal da família Long, tem uma garota treinando artes marciais lá, lutando sozinha, com um carinha lá no canto, só observando. E ela é a Long Han. E aquele cara lá que tava observando é o pai. E ele ali diz que o punho de tigre oculto dele melhorou bastante. Dele ou dela, eu não sei direito, mas eu acho que deve ser dele mesmo, tá, galera? E ele continua dizendo que ele é mais esforçado que o irmão inútil dele, que é o Long Hao, que é aquele lá que tomou uma surra do Prota, e que com certeza ele vai ter muitas conquistas no futuro. Mas ele responde o pai, né, dizendo que o irmão dele virou um guerreiro marcial de 2º grau há pouco tempo, e ele está muito longe ainda de alcançar. O pai dá um suspiro ali, o garoto lá dá uma olhada pro pai confuso, e então ele pergunta, né, por que o pai dele parece estar tão triste, tem algo incomodando ele? Incomodado, né, ele coloca ali a mão na cabeça e explica ali pro filho que recentemente o país inteiro está procurando por um rapaz em que eles não acharam lugar nenhum. E como líder, né, da guarda da cidade, é natural que ele fique estressado com isso. O garoto pergunta, né, quem que é ele e por que ele tem que estar procurando esse rapaz. O pai então explica que ele é o neto mais velho do Grão-Duque, que é um estudante ali da academia e que ele não sabe por que estão procurando ele também. Mas de qualquer modo ele pergunta onde que o irmão dele foi estar parando durante todo esse tempo. Essa arte aí ficou meio engraçada, né, parece que o cabelo tá saindo das orelhas, meu Deus do céu. Mas contente ele responde, né, que o irmão dele foi para a prisão, que uns dias atrás um pirralho lá quebrou o braço dele, e assim que ele curou, ele foi lá encontrar com ele na prisão. O pai ali revoltado, né, diz que ele fica vadiando por aí o tempo todo. Claro que alguém teria quebrado o braço dele. Ele é o capitão da maior equipe da cidade inteira e é um inútil. Mas então um garoto tá ali com mais de 3.000 de QI, ele liga ali os pontos e ele diz que o irmão ele prendeu ali esse cara há 3 dias, ele parecia ser muito novo, e questiona se não deve ser então esse guri aí que eles estão procurando. O pai ele já fica surpreso e pode ser que seja verdade, né? Ele se vira ali na hora pra saber mais, né, o que o guri vai estar falando, e ele diz, né, que ele ouviu o irmão Hao falando sobre ele, e ele se chama, ele não lembra qual era o nome, que era alguma coisa com Yun, alguma coisa assim. O pai ele fica aliviado, né, porque tinha se assustado, mas se o sobrenome dele é Yun, então não está tudo bem, que não é ele que ele tá procurando. Mas então o garoto lembra ele qual era o nome, ele diz que é o Lin Yunxiao. Aí o pai dele fez uma cara ali que tá fudido, rapaz, e ele começa a se lembrar de todo o esforço que ele fez pra poder estar encontrando esse guri, e quando ele descobre ele estava na prisão privada dele, cara, ele se sente ali com uma formiguinha se tremendo todo. E pra completar, o filho dele vai lá e fala que ele ficou lá por 3 dias e provavelmente o irmão ainda não deve ter matado ele. Eles escutam um grito e o pai ele se vira pra ver o que tá acontecendo, e tem uma rapaziada correndo por ele estar dando uma notícia de que tem pessoas invadindo a mansão deles e estão pedindo por socorro. O pai
pai revoltado grita perguntando quem tá invadindo a mansão da família Long. Os garotos ficam até impressionados com a voz ali tão poderosa do mestre dele. Até o momento que eles anunciam ser os comandantes dos guardiões do país, a professora que tá lá também, o mestre alquimista Zhang Fang, e eles estão declarando que a ocupação temporária da mansão da família Long são deles. E quem estiver resistindo vão ser considerados como traidores e vão ser mortos. Rapaz, o pai pensa ali que eles vieram muito rápido. Então de repente eles ficam cercados ali por todos eles. O pai reconhece que eles são pelo menos mestres marciais. Quando ele olha pro semblante, ele vê que é a 4ª divisão dos guardiões do país e eles são liderados pela nossa professorinha. E lá no portão ele consegue ver o pessoal entrando, todos eles lá, o putos tá procurando pelo nosso protinha. Ele vai correndo lá pra perguntar o que eles estão fazendo ali, né, se fazendo de cínico também. E o Zhang, ele diz que ele cometeu um grande pecado. O Pau de Vara também se mete lá na conversa dizendo que o Lee ficou preso ali na mansão Long e que agora faz sentido porque que ele não foi encontrado em 3 dias, porque na verdade estava sendo preso por ele. O cara ali se tremendo, né, com certeza ele já conecta uma coisa na outra e sabe que foi o Long Hao ali que prendeu o Liu Xiao. Mas ele tenta ali disfarçar e pergunta como que eles sabem disso, enquanto ele tá pensando que ele gostaria de estar acabando com a raça ali do filho dele agora mesmo. Então a professora pede pra Meng Yu contar o que aconteceu tudo naquele dia. Então ela contou lá tudo o que aconteceu, sobre o assédio que ela sofreu pelo filho dele, a intervenção do Lee e blá 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 papapá, né? O Zhang pergunta se o Lord Long ali compreendeu a situação, que eles estão ocupando temporariamente a mansão e caso a acusação seja falsa, ele vai estar tomando toda a responsabilidade. A professora também diz que eles têm evidência o suficiente e pede pra ele estar cooperando com a situação. Mas então o Zhang diz que ele só tem uma única pergunta e puta ali ele pergunta se o Liu Xiao ainda está vivo. E o Lord Long ali, ele responde que ele não pode responder isso e pede que eles vão com ele, porque ele acabou de descobrir isso faz pouco tempo também. E tudo isso foi por causa do filho traiçoeiro dele. Então agora a gente vê o nosso protinho lá cultivando na cela, enquanto ele tá pensando, né, que os meridianos dele já foram curados pelo estímulo da dama elegante. E que ele tá conseguindo circular ali o Ki normalmente. Porém, ele precisa de um pouco mais de tempo para poder estar recuperando o Ki primordial. Porém, ele percebe que eles já chegaram lá. E lá começa a entrar um cara com uma lamparina na mão, que ficam todos na frente ali da cela. E aquele desgraçadinho lá do Long, ele grita pra poder estar pegando aquele pirralho. E ele diz que hoje ele vai estar fazendo com que ele se arrependa de ter nascido. Eles prendem lá o Prota num lugar de tortura e ele começa a abrir o olho. Ele começa ali a analisar a situação e percebe que tem 35 pessoas e 12 delas são guerreiras marciais. E entre eles tem um mestre marcial. Ele conclui que vai ser bem difícil abrir um caminho pra ele estar fugindo no estado atual dele. E que ele não sabe como que está a situação fora ali da prisão. Ele vai ter que enrolar um pouquinho. Enquanto isso ali o Long, ele está gritando pra poder estar acordando ele. Mas que tenha cuidado pra não estar matando. Então ele joga um balde de água lá nele misturado com algumas drogas pra poder estar entrando em contato com a ferida dele e começar a correr os músculos e as veias. O gordinho diz pra eles tentar suportar isso, que não é pra ele estar morrendo aí. Os caras que jogaram uma baldada de água aí nele, eles percebem alguma coisa. E observando bem, eles percebem que a ferida dele foram curadas. Mas tranquilamente o Prota olha pra eles e pergunta quem é o merda que está gritando. Desde quando lixos podem falar assim? Afrontoso, cara. O Long já se levanta ali revoltado e já dá um murro bem no abdômen do Prota também, mandando ele calar a boca. Mas o Prota vai lá e solta todo o sangue na cara dele de propósito. E rindo da situação, ele diz que agora que ele reconheceu que é o cachorro que ele tinha espancado antes, e pergunta onde que tá a espada dele. Aí o corno ficou puto, tá? Ficou louco ali tentando ir pra cima do Prota pra tentar matar ele, mas o gordinho foi lá e falou que não pode matar ele agora. E tentando acalmar ali o irmão dele, né? Ele disse que o Pialho tá tentando provocar pra poder tá morrendo mais rápido. Porém, eles prepararam aquilo pra poder tá usando contra ele. Aí o Long, ele se controla ali pro momento e diz ali pro Prota que ele é esperto, que ele quase caiu nas provocações dele. E que agora ele vai provar da festa de execução da família Long. E pede pra alguém ali dar 100 chicotadas, mas que não deixe ele morrer. O Prota fica meio confuso ali, porque o Long Hao deu o soco nele. Apesar de ter machucado ali os órgãos, parte da força foi absorvida pelo corpo dele e enviada através, transformando em Ki primordial. E agora ele está fluindo através do Danchan. E isso é um feito da técnica do corpo tirânico? Ele se questiona. Mas então ele começa ali a lembrar, né, da luta que ele teve contra o soberano tirano marcial. Eles lutaram ali por dias e ficaram se rasgando ali, se machucando, levaram porrada aqui, porrada lá.
E agora ele conseguiu entender o porquê ele tinha perdido. Só depois de experienciar isso que ele conseguiu entender. O corpo do tirano, ele não conseguia simplesmente resistir ao ki primordial dele, mas sim, na verdade, ele absorvia outras fontes de energia e usava como a sua. E ele se questiona como que pode existir uma técnica tão abominável nesse mundo, e que essa técnica não é tão inferior à grandiosa técnica de expansão divina. Porém, essa técnica possa absorver a energia dos outros, ela requer que ele seja atingido pelo ataque do oponente e deixar o ki primordial percorrer pelo corpo antes de absorvê-lo. E isso não faz o menor sentido, porque nos reinos dos 9 céus, quem que era o louco de ficar parado e deixar ser atacado? Mesmo o tirano, ele não ousou deixar seu oponente atingir o corpo dele diretamente, a não ser que fosse muito necessário. E o Prota, ele fica aliviado, porque essa técnica aterrorizante, ele pensava ser invencível, mas agora ele consegue perceber alguns pontos fracos. E lá vem uma chicotada pra acertar, e deu-lhe bem no peito dele. Porém, entretanto, todavia, o chicote que aquele cara tá usando ali deve funcionar bem. E o cara tá lá, né, preparado pra dar mais uma chicotada no nosso Protinha, e vai lá e manda uma sequência nele. O Prota não gosta de ir apanhar calado, né? Ele vai lá e provoca mais um pouco. Ele pergunta se é só isso que esses perdedores têm pra fazer, enquanto ele tá recuperando todo o ki primordial dele. E lá no fundo tá um mestre marcial conversando com o Long Hao, que os ossos desse pirralho são bem resistentes, e mesmo depois de receber tantas chicotadas, ele não deixou cair nenhuma lágrima. O gordinho fica feliz por ele ser resistente, porque ele não quer que ele morra só com algumas chicotadas. Ele não veria graça nisso. E o Prota tá lá tentando resistir só mais alguns ataques, porque daqui a pouco ele já vai se tornar um guerreiro marcial de 3 estrelas. Mas o Lao Hong impede pra tá parando. Aí o Prota fica ali meio revoltado. O Long Hao na frente dele diz que parece ter subestimado ele. Ele realmente conseguiu tá aguentando tudo isso, mas que agora vão estar indo para o evento principal. E o gordinho tá tirando alguma coisa lá de uma bolsa, e o Prota fica lá pensando que ele já está no pico do nível de um guerreiro marcial de 2 estrelas e que ele pode estar saindo ali a qualquer momento. Porém, ele está muito machucado, e que também tem um mestre marcial de estágio 2 ali, e que ele vai estar esperando para ver o que vai acontecer. O gordinho chama ali pros caras chegarem ali perto, e ele diz que o Poké, ele tá ali na mão, foi cuidadosamente preparado por ele, que se chama Levanta Brocha. Meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Tirem as crianças da sala, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, ele pegou um Tadala ali, fez o cara cheirar o Tadala, mano. Eles ficam ali com o olho vermelho e já ficam todo corados. Caralho, mano, o que a gente tá lendo aqui? Os caras se abraçam ali. E o gordinho diz que até um eunuco poderia reviver seu graveto energético e ficar taradão só de cheirar isso aqui. O Prota não tava esperando nem um pouco esse ataque psicológico. Eu acho que ninguém tava esperando, porque tinha uns caras lá vomitando tudo. Todos eles estão vomitando, eu acho. O Long Hao fala pra tá dando logo lá pro nosso guri. Meu Deus do céu. O gordinho chegando perto lá do Prota com a Tadala diz que é tudo aquilo ali é pra ele, aquela caixa inteira. O Prota já cerra os dentes e vê que não tem nenhuma saída. E finalmente ele alcançou as 3 estrelas. E o Prota fica ali surpreso pra ele ter conseguido tá atingido as 3 estrelas nessas circunstâncias. E ele se libera das amarras tranquilamente e manda o gordinho pro inferno, mandando a Tadala pra longe. Nossa, daí abriu o pote ali, espalhou por toda a sala. O gordinho chega até cair no chão depois de tirar aquilo ali. O Long Hao vai lá tentar ajudar o gordinho, fica perguntando onde que está o antídoto, mas ele está lá todo louco lá. Mas o gordinho fica lá todo coradinho, dizendo que não tem isso não, parceiro. E ele diz que às vezes é bom ficar possesso pela loucura. O Long Hao já não perde tempo, já mete um bicudão na cara do gordinho e pede pro tio, que é aquele mestre marcial, tá matando ele logo. O tio já tira aquele sobretudo e pergunta se ele está querendo morrer, mas o Prota já não tá perdendo tempo, já está lá em cima do tio pra dar uma porradona. O tio já vira ali o Mestre Kami Super Saiyajin e questiona como que um mero guerreiro marcial usa me enfrentar. Mas de repente tudo ali fica preto e branco, provavelmente fica mais lento, e o Prota usa a técnica de selagem de alma demoníaca, a arte de ligação da alma, o olho demoníaco, e aparece um olho gigantesco lá em cima daquele tio. Ele fica aterrorizado com aquilo, mas o Prota já está com a aura rodeada na mão pra poder estar atacando, e dá só um golpe no tio que ele voa longe, solta fumaça pra todo lado. O tio começa a se recuperar e ele percebe que aquele pivete acabou de usar uma técnica de alma. Mas quando o tio percebe, tá todos os caras lá querendo utilizar o corpo do tio, cara. Não é só os caras, tá o... Nossa, tá o sobrinho lá também, meu Deus do céu, chama a polícia. O Prota só tá rindo de toda essa situação, né, cara? E ele mete o pé dali, não é bobo nem nada. Lá daquela salinha tá saindo muito de gemido ali. O Prota coloca ali um anel e utiliza o ajuste de traje. E ele já está 0 bala novamente, subindo as escadas. Em frente à porta de saída, ele pensa que primeiro ele precisa voltar lá pra guilda dos alquimistas, porque ele precisa fazer outra
tratamento da Kim Hyo-shue, que não pode ser mais atrasado. Quando ele dá um chute ali pra tá abrindo a porta, ele fica por um instante cego pelo sol e se depara na frente com uma multidão ali à procura dele e questiona como que todos eles chegaram ali. O Varapau vai lá e pergunta se tá tudo bem com o Lee e ele diz que sim, que não tem nada de errado, enquanto aqueles gemidos vão saindo do lado da sala. O Varapau não acredita muito nele porque ele questiona como que pode estar tudo bem com esse barulho aí. Ele vai lá, tá chegando, mas o Prota nem se esforça pra tá parando ele também, né? O pai lá do Long Hall, ele fica aliviado pelo Lee estar vivo, que está tudo bem, mas parando pra pensar, ele se pergunta, ué, como que ele realmente está bem? O Zhang vai lá e começa a conversar também com o Lee, né? Perguntando se ele é o Lee Yong-shao e questiona sobre esse barulho que tá vindo lá do calabouço. E agora a gente vê o Varapau chegando lá, mas o Varapau já tá voltando correndo com vômito na boca ali e vomita lá na frente de todo mundo, cara. O gordinho ali fica preocupado e pergunta o que que tá rolando, né? O Lee fala que não é nada, mas o gordinho quer ir lá dar uma olhadinha pra ver o que que tá acontecendo. O Prota tenta impedir ali, contando uma mentirinha, falando que o Long Hall convidou seus lacaios lá pra tá dando uma festa, que é melhor não tá lá perturbando. Mas o Jiahong e o Gandalf querem ir lá dar uma olhadinha. A cena a seguir foi censurada por motivos óbvios, tá, galera? Com todos de volta, o Prota está lá dizendo que ele tinha dito pra eles não estarem entrando, que os gostos do Long Hall são difíceis de estar entendendo por meros humanos como eles, mas que é pra ele estar vendo pelo lado bom, que às vezes vomitar faz bem pra saúde, né? O pai do Long Hall, ele questiona, né, o que exatamente aconteceu lá. O Prota responde que o filho dele, rico, convidou ele sem contar os detalhes, e ele que quer perguntar o que está acontecendo. O cara fica ali puto com o Yong-shao, e ele começa ali a analisar o Prota, e aí percebe que ele tem o poder de um guerreiro marcial de 3 estrelas, assim como um ar denso que fica circulando ele. Se ele for atacar, ele pode nem ser páreo para ele. Confuso, ele se questiona o que tá acontecendo, e que ele deve ter ficado chocado com a cena que ele viu antes e deve estar imaginando coisa. Então ele diz que ele não sabe sobre os detalhes do que aconteceu com o Prota e o filho dele, mas que ele está ali seguro. Enquanto o filho dele, mas ele é interrompido pelo Jiahong, dizendo que ele teme que o filho tenha puxado o pai. Mas o Lord Long ali já se vira dizendo que nem vem. Eu sou o comandante dos guardas imperiais, um grande mestre marcial do reino dos 3 poderes. Como eu poderia ter tais fetiches? Mas o Zhang ali se mete e manda eles pararem e pergunta quem ali não é respeitável. Ele se vira pro Prota e pergunta ali se ele é o Liu Shao, correto? E o Prota, de vez em responder, ele pergunta se ele é o Zhang Qifan, não é? O Zhang fica confuso ali também e pergunta se ele o conhece. E o Prota explica que no lado dele está o presidente da guilda dos alquimistas Su Han e a comandante dos guardiões estatais, a querida professora. Não é Lu o nome dela, tá? É professora. E ele diz também que ele não é a vossa majestade, o que significa que só pode ser o Zhang Qifan ou Xiao Qingyuan. Só fez algumas deduções ali. Então o Zhang responde que de fato ele é diferente dos rumores, mas ele já vai direto ao ponto e pergunta se ele consegue estar usando o método da acupuntura da agulha dourada. E o Prota pede para deixar ele tentar. O Zhang já muda ele de semblante e a pergunta: tentar? A princesa tem um status extremamente nobre. Se suas habilidades não curiam bastante, como posso simplesmente te deixar tentar esse método nela? Mas o Prota tranquilamente pergunta se não vai deixar ele tentar. E também pergunta se tem alguma outra pessoa que pode estar solucionando esse problema. Mas aí também jogou o Zhang ali na parede, né? Ele dá um sorrisinho e diz que certo. Vai em frente e tente. Se conseguir salvar a vida da princesa, então não importa o que aconteça em Tianshui. Farei o meu melhor para protegê-la, mas sem falhar. Aí ele muda ali a expressão dele e diz que mesmo se seu avô vir, ele não será capaz de te proteger. Mas o Prota também se peidar, ele diz que a vida dele está em suas próprias mãos. O Zhang se sente ameaçado de alguma forma, mas o Jiahong ali já se mete no meio e fala para todos pararem de discutir e que a princesa precisa de um tratamento. Ele olha ali pro lado e vê que a Meng-Yu também está ali. Ele diz que ela tinha armado ali uma armadilha para ele da última vez, mas só que agora ela trouxe alguém para estar resgatando ele e que agora eles estão aqui. Ela já fica toda curadinha ali sem falar nada. Então o Prota se vira e fala que essas coisas acontecem e que agora ele precisa de um assistente e fala para ela estar indo junto com ele para estar salvando a princesa. E ela diz: eu? Não, impossível, não vou de forma alguma, não vou ser o último, de jeito nenhum. Mas o Prota responde que se ele diz que ela consegue, então ela consegue. Então o Prota diz pro Zhang que ele precisa da Meng-Yu e da professora que ajam ali como assistente dele e que ele precisa que o Zhang cubra ali com o pagamento deles. Mas o Zhang só diz ali pra fazer o que ele quiser. E o Jiahong ele atrás do Prota ali fica todo xoxinho, coitado. E a professora fica ali de fundo, todo felizinha, querendo aproveitar essa oportunidade. O Jiahong já vai lá, né, chupar as bolinhas do Prota, perguntando se ele pode ser o assistente dele também. Mas o Prota pergunta se o gordinho não é o discípulo dele. Aí ele tomou, hein? Ele fica lá atrás dizendo pro Prota que ele costumava ser o discípulo dele, mas que já desprendeu ele do coração. E ele sai correndo atrás do Prota também ali, falando que ele já não é mais o mestre, que já esqueceu de quem ele é e pede pra não deixar ele pra trás. Agora em uma câmara de gelo, né, tá todo mundo reunido lá pra poder estar fazendo a técnica
técnica da acupuntura dourada e deitada ali numa pedra está a Rushue, todos ao redor observando ela. Eu acho que o frio deu uma infladinha ali nela, né? Ela está lá dormindinho, coitada. Mas então o Zhang explica que ela está deitada numa cama de jade que é para desacelerar o progresso da doença, mas que claramente já chegou no seu limite. O Prota lhe diz que se não fosse por conta do poder da alma dele ser tão fraco, ele teria percebido isso antes e não teria deixado desenvolver tanto assim. A professora aí do lado já está com os materiais, né? Que é uma cortina e 30 agulhas douradas. E ela pergunta se isso será suficiente, que realmente não precisa mais nada. E pergunta ali pro Lee se ele está confiante nisso. O Lee fica ali um pouco pensativo. E o Zhang pede ali pro Lee ser sincero com ele. E ele pergunta quais são as chances dele estar conseguindo sair de 20, 30%. E que se for muito baixo, ele vai estar informando ali a majestade sobre a situação. E todas as pessoas que estão ali em volta, menos o Lee, né? Pensam a mesma coisa. Que se ele falhar ali, provavelmente a princesa vai bater as botas. Mas então ali o Lee explica, né? Que se ela não fosse uma mulher, ele administraria pessoalmente ali a cultura. E teria 100% de certeza. Mas como ela é uma mulher, ele vai ter que fazer a acupuntura a 15 metros de distância através de uma cortina de cama de gaze. E por conta ali do incidente, né, da mansão da família Long, o jovem mestre Die bateu nele ali até virar pó. O estado mental dele ali está confuso. Somando tudo isso aí, ele está confiante que tem 90% de chance. O Zhang, ele fica se tremendo como que ele vai estar fazendo isso. E ele pergunta, né, gritando revoltado: como assim uma acupuntura a longa distância? Como que tu vai fazer isso a 15 metros de distância, cara? Ainda mais através de uma cortina. E questiona se ele ordenou, né, que preparassem a cortina para não ter suspeitas sobre atos ilícitos com a princesa. O Gandalf, ele pergunta 90%? A professora vai lá dar um tapaço na cabeça do Lee e pergunta se ele tá achando que é o mestre Yandi. E pergunta de onde que tu tem essa confiança toda aí pra estar fazendo a longa distância e que a princesa está quase morrendo, e fala pra ele tá levando isso a sério. Mas o Lee ali, com uma expressão completamente séria, né, ele diz que está sendo muito sério. E pede pra eles pararem de estar causando tanto problema, já que a princesa está quase morrendo. E por fim ele diz ali pra estarem começando. E pede pra professora estar preparando ali a cortina. E pede também pra Meng-Yu estar focando ali em segurar a princesa em alguma posição. O Zhang, revoltado ali, pega e fala assim: ó, dane-se a cortina, cara. Faz cara a cara mesmo. A princesa pode ter um corpo de ouro, mas ela não é alguém que você possa estar brincando. O Prota pega de volta ali a cortina e fala que é justamente por conta desse corpo de ouro que ele precisa da cortina. Que pra poder estar administrando a acupuntura da agulha dourada, ela precisa estar completamente pelada. E ele começa a explicar pro Zhang que se ele tivesse que ficar cara a cara e visse aquele corpício dela, então ele, como um adolescente em crescimento, não iria se controlar. E começa a dar uma bronca lá neles, falando: dane-se você, tá tentando me sabotar, não vou cair nos seus truques sujos. E se vira assim, puto com ele. E eles ficam lá em silêncio. O Zhang, ele confuso, fica pensando que uma situação séria dessa, ele fica com essas brincadeiras de criança, e ele se questiona se o Lee está zoando com a cara dele mesmo. Mas então o Prota começa a expulsar todo mundo, falando que não tem mais tempo, que ele precisa estar fazendo isso aí agora mesmo, que mesmo se tivesse um alquimista do rank 9, seria impossível salvar ela. E já manda ali a Meng-Yu e a professora estarem preparando ali o resto. Já com tudo ali preparado, né, o Prota ali pede pra Meng-Yu estar tirando as roupas da princesa e pede pra professora estar levantando as cortinas. A professora diz pro Prota parar de brincar, que ele não vai conseguir aguentar as consequências se ele falhar, e pede pra ele estar levando isso a sério. O Prota já prepara ali uma agulha dourada e já joga em direção à professora. E ele diz que vai estar perfurando o portão de nuvem a 7 milímetros de profundidade. E a professora recebe a agulhada bem no peito ali, ó. E aparentemente ele acertou exatamente, dito e feito ali, ó. Perfurou a pele dela ali em 7 milímetros e ele não cometeu nenhum erro. E a professora fica surpresa com isso. E a professora continua pensando que a roupa dela ali de baixo é feita com fio dourado. E a força necessária para poder estar perfurando aquilo ali com uma agulha dourada não é algo que qualquer um consiga estar fazendo. E que isso é realmente bem impressionante. E ela se questiona como que ele sabe que ela estava usando uma roupa feita com fio dourado. Ah, mas o Protinha ali é detalhista, né? Ele percebeu ali uma luzinha sutil no pescoço da professora e ele deduziu que ela estava usando esse tipo de roupa. Além de estar popular entre as garotas atualmente também, né? A professora ali corada chama ele de exibido. Mas então ali o Prota, ele começa a preparar todas as agulhas e ela começa a flutuar ali ao redor dele. Com a Rushue já preparada ali, né? A professora fala pra estar começando logo. E por fim o Prota pede pra Meng-Yu estar segurando ela firme. E o Prota vai lá e começa a lançar em sequência das agulhas douradas e vai atravessando as cortinas e acertando a Rushue.
E a professora fica ali só observando ali, suando frio com medo de o que vai acontecer. Do lado de fora, na câmara fria, está todo mundo em silêncio. E o Gandalf pergunta pro Zhang se ele acha que o Li Yunxiao está fazendo alguma malícia. Mas sem o que o Zhang ter o que fazer, ele falou que a esse ponto ele pode estar engolindo qualquer coisa, mesmo se for merda. Depois dá uma encarada assassina lá pro Jiahong. E o Jiahong pede pra ele estar terminando com isso logo. Mas então um barulho sai lá de trás da porta e sai o nosso querido Pratinha se alongando lá pra fora. O Zhang, vendo ele bem despreocupado, grita com ele, perguntando se ele ainda nem começou e que a princesa não pode estar mais aguardando. E o Proto só fica lá tampando os ouvidos, né, porque ele tá gritando demais. Mas por fim, ele diz que já terminou, né, galera? Igual o nosso vídeo de hoje, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem aí o que vocês acharam do vídeo de hoje e até mais.